Bom, gente, começou o julgamento do Daniel Alves, hein? Daniel Alves, lateral, ex-lateral da seleção brasileira, né? É acusado de estupro. Ele está sendo julgado lá em Barcelona. É muito provável que... Essa é a foto do Daniel, a gente está mostrando agora, né? É a foto do Daniel no tribunal. Ele pediu para prestar depoimento só na quarta-feira, que deve ser o último dia. É provável que o veredito saia na quarta-feira, fim da tarde, começo da noite. Se bobear, a gente pega ao vivo aqui no Flow News quarta-feira. Então vamos ficar junto quarta-feira. Ou na quinta-feira, né? O que aconteceu hoje no primeiro dia do julgamento, segundo o Globoesporte.com? Ele teve o pedido aceito para depor por último, o Daniel Alves. A denunciante reforçou a acusação de agressão sexual contra ele. No primeiro dia do julgamento em Barcelona, Daniel Alves conseguiu a condição de último depoente. De acordo com os jornais La Vanguardia e El Periódico, a denunciante, durante depoimento confidencial, porque ela tem a identidade preservada, né? Como deve ser. A mãe do Daniel Alves, recentemente, publicou a imagem da vítima, mas isso é crime também, ela também cometeu um crime, né? Ela prestou um depoimento confidencial e voltou a acusar o ex-atleta de agressão sexual num caso ocorrido em dezembro de 2022. O jogador brasileiro, que está em prisão preventiva há mais de um ano, acompanhou a audiência no Tribunal de Barcelona sem estar algemado. Naquela imagem que a gente mostrou ali para vocês, ele não está algemado. Ele reclamou de uma espécie de julgamento paralelo que sofre na imprensa e que teria contaminado o magistrado, como se o magistrado fosse se contaminar pelo que diz a imprensa. Se você faz referência a um jurado, né, um tribunal do júri, por exemplo, né, a gente citou aqui o caso da Richthofen, semana passada, né? Alguém pode até argumentar, olha, houve um julgamento paralelo, o tribunal do júri chega aqui contaminado pelo julgamento prévio feito pela imprensa. Agora, um magistrado ou uma magistrada, preparados a vida inteira para julgar de acordo com os autos, aí, né, é aquele processo de coitadização, de vitimização do sujeito, né? Olha, vejam bem, eu fui condenado antes do amplo direito à defesa, eu já fui condenado pela sociedade civil. Bom, o Daniel Alves precisa primeiro prestar atenção na quantidade de versões que ele deu a respeito do que aconteceu naquela noite, né? Vamos aos fatos. Ele começa dizendo que nunca teve contato com aquela moça. Se lembram? A primeira versão dele é: nunca tive contato com essa moça, não houve relação sexual. Na medida em que as coisas vão avançando, e ele é obrigado a admitir que houve a relação sexual, na medida em que câmeras de segurança daquela boate mostram que ele de fato entrou no banheiro com ela, saiu primeiro e ela saiu depois atordoada, aí ele é obrigado a admitir que de fato houve relação sexual. Depois que os exames identificam a relação sexual, ele é obrigado a admitir. Então, você não pode partir de um argumento: não conheço, não tive relação sexual, tive relação sexual, foi consensual, estávamos alcoolizados, né? Em algum momento você mentiu, né? Então, assim, muita calma nessa hora, antes de começar a colocar a culpa na imprensa, que erra aos montes, que erra, enfim, sequencialmente, mas também, né, um pouquinho de bom senso não faz mal a ninguém, né? O lateral direito disse que vive uma situação econômica difícil, que tem uma dívida de €500 mil ou 2,7 milhões de reais com a Fazenda da Espanha, a Receita Federal lá da Espanha, além de uma conta no país com €50 mil e outra com saldo negativo de €20 mil. A mulher reforçou que foi agredida sexualmente pelo Daniel Alves. Ela mantém essa posição desde o início do processo. Ela depois, por 1 hora e 15 minutos, portas fechadas, voz distorcida, sem contato visual com o Daniel Alves. Também falaram hoje uma amiga e uma prima da moça. As três estavam na boate na noite de 30 de dezembro de 2022, quando o jogador teria cometido o estupro. Elas afirmaram que a denunciante está com trauma, teria dito que Daniel Alves me fez muito mal e não confia em mais ninguém. Também foi ouvido o porteiro do estabelecimento, 2 garçons foram ouvidos hoje, ambos disseram não notar nada de estranho no comportamento de Daniel Alves, tendo em vista o consumo de álcool durante a noite. Ele não estava bêbado, segundo os garçons e o segurança, não notaram
sinais de embriaguez no Daniel Alves. Amanhã o que é que vai acontecer? Amanhã tem depoimento de 22 testemunhas, entre elas um rapaz chamado Bruno, que é amigo do Daniel Alves e que estava na boate naquele dia, e a esposa do jogador, Joana Sanz, ex-esposa, né? Começa às 11 horas da manhã, horário de Brasília. A defesa do Daniel Alves deve apresentar uma quinta versão do que teria acontecido naquela noite. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, o brasileiro vai declarar que estava embriagado na madrugada em questão. A advogada sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez. Daniel Alves está preso preventivamente desde 20 de janeiro, vai fazer um ano, hein? Desde 20 de janeiro de 23. Ele teve aliás, já fez um ano, né? Nós estamos em fevereiro já. 20 de janeiro de 23. Ele teve 4 pedidos de liberdade provisória negados pela Justiça da Espanha, que usou como argumento o risco de fuga para o Brasil. O Ministério Público pede 9 anos de prisão para Daniel Alves. A equipe da denunciante quer 12 anos, que é a pena máxima para esse tipo de crime na Espanha. Ele tem de pagar 150 mil euros, ou terá de pagar 150 mil euros, dá 783 mil reais, caso seja condenado por danos morais e psicológicos. Está preso em Barcelona, não há prazo definido para a apresentação da sentença final.